Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Sabia que ia ser ele. Estava escrito já. Era para ele mesmo. Top esse aí, irmão. Cuidado, hein? Vê onde você anda com isso aí, viu? Não, o pessoal pensa que você está indo para a igreja, está ficando rico. Aleluia, que bênção, hein, irmão? A gente... Bom, irmão Luiz, eu acho que merece, né, irmão? Merece. Esse vaso aí, ele é um chorão, mas ele merece. Amém, irmãos? Que bênção estar aqui. Livro de Hebreus. Louvado seja Deus, o capítulo 11. Está aqui. Como que o louvor está bonito. Louvor bonito. Jesus. Muito bonito mesmo. Ai, Jesus. Hebreus capítulo 11. Versículo 7. Shoei, diz assim: pela fé, é isso mesmo, Jeová querido. O que eu quero dizer não é pela fé mesmo, mas eu quero dizer algo aqui. Marquei aqui. 11:3, isso. Sabia que tá, senão esses dias eu estou me confundindo, preciso me converter. 11:3. Shoei, Hebreus 11, versículo 3. Diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Acharam aí? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que era aparente. Amém, irmão? Amém, irmão? Até aí. Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu estava falando com Deus essa semana, conversando com o Pai. E às vezes, irmão, nós vemos tantas coisas acontecendo ao nosso redor, daquilo que o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder para fazer, e ele faz mesmo, porque ele é Deus. E algo na minha mente começou uma questão na minha mente começou a se repetir. E aí eu fui para a palavra de Deus, porque esse texto não saía da minha mente. Eu creio que o Espírito Santo ministrando no meu coração, e ele falava assim: é necessário de que todos aqueles que se aproximem de mim, acreditem verdadeiramente que eu existo. E aquilo ficava se repetindo. É necessário que todos aqueles que se aproximem de mim, creiam verdadeiramente que eu existo, que eu sou real, que eu sou um Deus vivo, que eu sou um Deus que posso fazer, um Deus que vai fazer. É engraçado, eu andava pela rua e eu vi algumas situações e Deus falava comigo: é necessário que as pessoas que se aproximem de mim creiam verdadeiramente que eu existo, que eu sou real. E isso ficou a semana inteira na minha cabeça. É necessário que aqueles que se aproximam de mim acreditem que eu existo, que eu posso fazer. E aí eu comecei a me perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor está querendo dizer com isso? E Ele falou: filho, muitas pessoas se aproximam de mim, mas não acreditam que eu sou real. Eu falei: meu Deus, Jesus, misericórdia. Quando nós não acreditamos em Deus, Ele nada pode fazer ao nosso favor no sentido de um propósito. É necessário que você acredite. É necessário que você verdadeiramente deposite a fé nele. Eu não sei qual a maneira que você entrou aqui dentro. Essa palavra às vezes para nós é meio chavão dentro da igreja.
qual a maneira que você entrou, qual a maneira que você vai sair diferente. Mas para você realmente viver as maravilhas de Deus sobre a tua vida, a primeira coisa que você precisa entender é que Ele está aqui. Glória a Deus. Que Ele está aqui nesse lugar. E você está num ambiente onde o Criador de todas as coisas, onde o Mestre Ele está. Então Deus Ele vai dar alguns exemplos para nós de fé, de homens que alcançaram grandes coisas, homens que venceram gigantes, homens que passaram por cima de situações absurdas, homens igual a mim, iguais a você. Mas por quê? Porque eles olharam para Deus com um olhar de fé, um olhar diferente, um olhar que muitos se aproximam de Deus, mas nem todos olham para Deus acreditando que Ele existe. Eu não sei, aqui nesse ambiente, quem realmente crê que Ele está aqui? Eu creio. Quem realmente vai sair daqui curado? Quem realmente vai sair daqui transformado? Quem realmente vai sair daqui tocado pelo Espírito Santo? Você precisa olhar e entender que Deus, Ele está aqui. Que Ele está aqui. Que a presença dEle é real. Que a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar, na tua vida, é algo que você pode tocar. Nós temos falado aqui que muitas das vezes nós queremos que Deus nos toque. E muitas das vezes nós oramos assim, falamos: Deus, toca o meu coração. Tem pessoas que estão esperando para aceitar a Jesus, para confessar a Jesus como suficiente Salvador, porque estão esperando Deus tocar elas. E nós sabemos que Deus não vai fazer isso em nenhum momento. Deus Ele não vai tocar você se você não tocar Ele primeiro, se você não alcançar Ele primeiro. Por isso que Ele fala: busque-me e você vai achar. Quando você buscar a Deus de todo o teu coração, quando você busca a Deus sem reticências, quando você busca a Deus sem barreiras, quando você se entrega para Deus verdadeiramente. Então Deus Ele quer que nós venhamos aqui estar sabendo que Deus vai tocar a gente de uma forma maravilhosa. Mas como Ele vai fazer isso? Quando eu e você manifestar a fé para tocar Ele primeiro. Aleluia. Ele continua sendo Deus, você acreditando ou não. Ele continua sendo Criador, você vindo para a igreja ou não. Por que muitas das vezes alguns recebem e outros não recebem? Na maioria das vezes, eu custo arriscar até 100%. É porque uns acreditam que Ele pode fazer. Você acredita que Deus pode entrar na tua vida? Glória a Deus. Você acredita que Deus vai te levantar hoje? Que Deus vai tirar você da situação de vergonha e vai colocar você numa situação de honra? Você sabia que Ele pode fazer isso? Ou melhor dizendo, Ele quer fazer isso? Tirar você da situação de vergonha, da situação de humilhação e te levantar, te honrar, te abençoar. Mas é necessário que você creia que Ele existe. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Creia que Ele exista. Creia que Ele pode. Querido, a pirâmide, a nossa vida para com Deus tem que ser como uma pirâmide. Como uma pirâmide. O Senhor, Ele continua sendo o topo dessa pirâmide. O Senhor, Ele continua sendo o marco dessa pirâmide. Mas, querido, o Senhor, Ele criou eu e você. Ele criou a terra. Ele criou os seres viventes na terra, para que nós viéssemos reconhecer o topo dessa pirâmide. Você sabe que o diabo, Satanás, ele sempre quer estar no topo da pirâmide. Mas ele não quer isso por reconhecimento. Ele quer isso por troca. Ele quer isso por barganha. Ele quer te convencer que ele pode te dar também o que você quer. Por isso que muitos cantores internacionais tiveram a tua vida no início dentro da igreja. Você pode ver Elvis Presley, você pode ver Rihanna, você pode ver tantos cantores que são famosos por aí. Eles começaram dentro de um coral numa igreja. Eles começaram num culto. Eles começaram louvando ao Senhor. E qual é a proposta do diabo? A troca.
Porque nós não aguentamos esperar o que Deus vai fazer. Nós não aguentamos romper aquilo que Deus vai fazer. Quando nos é apresentado um pequeno prato de lentilha, rapidamente nós trocamos. Esquecemos a nossa fé. Estamos dizendo para Deus, olha, eu até sei que de algum momento eu acreditei, mas está tão fácil na minha mão, eu vou por esse caminho. E essas pessoas se perderam. Porque o diabo, ele quer tomar, ele subiu no coração desse dia. Eu estava falando assim, diabo, por que você não se arrepende, rapaz? Estava tomando banho esses dias, eu falei, você podia se arrepender, tanta maldade. E eu falando com Jesus, defendendo o diabo, eu sou terrível. Eu sou terrível. E eu lá tomando banho, eu comecei a lembrar das maldades, né? As coisas que a gente vê na televisão, é de desgraça, né? Eu falei, Jesus, não tem jeito, o diabo. Porque ele é terrível, ele é muito ruim. Que não se arrepende dos seus maus caminhos, que se converte. Então, queridos, nós temos que entender que o que o diabo faz conosco hoje é querer tomar o lugar de Deus em nossas vidas, para em troca nos honrar de alguma forma, aparentemente, de te dar alguma coisa aparentemente, de querer fazer alguma coisa por você aparentemente. E Deus, irmão, Ele não faz nada por troca. Ele quer que você que se aproxima dele acredite que você pode vencer com ele, chegar no topo com ele, alcançar os seus objetivos com ele, vencer com ele. É necessário que você acredite que Deus, Ele está sobre a tua vida, na tua vida. É necessário que você creia em Deus. Glória a Deus, aleluia. Sem fé, querido, essa palavra tão dita, mas às vezes parece que nós não conseguimos palpar essa fé. Sem fé é impossível você agradar ao Senhor. Imagina num culto como esse. Às vezes nós estamos num culto como esse mais dispostos a pedir, mais dispostos a querer que Deus faça, que Deus resolva, que Deus solucione, que o nosso sofrimento acabe. Sabe o que é interessante? Que Deus, Ele quer fazer isso. Isso que é interessante. Que Deus, Ele quer resolver os nossos problemas. Que Deus, Ele quer abençoar nossas vidas. Mas como que Ele vai fazer se você não acredita nele? Como que Ele vai fazer se você está nesse ambiente e você está esperando que um homem te ajude, que alguma coisa aconteça, que você possa ver e enxergar para você acreditar nele? E aí você sai da igreja muitas das vezes frustrado, ou esperando, tendo uma expectativa em homens, e as coisas não acontecem. Quando você crê que Deus está num ambiente como esse e que Ele vai fazer, eu vou falar algo que parece heresia, mas olha, a sua fé, ela fica secundária. Como assim, pastor? Ela passa a ser secundária, porque agora você se torna um com Deus, como a palavra diz. E aqueles seus projetos, aqueles seus sonhos, talvez você comece a ver meio por um outro ângulo, e você começa a perceber, poxa vida, será que isso vai valer a pena mesmo? Será que alcançar isso vai valer a pena? Será que se eu alcançar esse objetivo eu vou ser feliz mesmo? E você começa a entender que quando nós estamos próximo de Deus, aonde nós queremos estar mesmo, é mais próximo dele. Você está entendendo o que está sendo dito? Você está entendendo? Querido, quando você está mais próximo de Deus, você quer estar mais próximo dele. Você consegue entender um homem chamado Moisés, obediente a Deus. Quando Deus mostra ali para ele toda a glória da terra que ele apenas ia ver, mas ele não ia entrar. Você acha que Moisés ficou chateadinho? Você acha que... Tem lugar aqui, pastor. Você acha que Moisés ficou chateadinho? Ah, eu não vou entrar na terra prometida. Ah, eu só vou ver a terra prometida. Ele queria mais estar próximo de Deus. Aleluia. Você conhece a história de Enoque? Homens que queriam estar próximo de Deus ao ponto que Deus tomou para eles.
Quando nós começamos, irmãos, a se envolver com Deus, quando nós começamos a estar próximo de Deus, a crer que Ele existe, nós então começamos a colocar as coisas pessoais nossas em segundo plano. Por exemplo, sentimentos, dinheiro, fama. Vamos trocar a glória eterna por uma tênue felicidade momentânea, que talvez dure aí 40 anos, 50 anos, 60 anos. Nós não trocaremos a nossa eterna vivência com Deus por um momento de glória aqui na terra, por um momento, por um sentimento, por um namoro, por uma coisinha que passa. Nós queremos mais estar próximo de Deus. Glória a Deus. De Deus. Glória a Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você quer estar próximo de Deus. Verdade. Mais. Você quer buscar mais, você quer orar mais, você quer estar mais na igreja. E aí quando vem aquele trabalho que te tira da igreja, você fala, olha, sinto muito, eu vou ficar desempregado. Porque se o trabalho está me tirando da presença de Deus, por mais que eu precise de dinheiro, mais ainda eu preciso de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Mais ainda eu preciso de Deus. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Então é necessário que todos aqueles que se aproximam dEle creiam que Ele existe. Você crê em Deus? Você acredita que Ele está aqui? Então se alegre nessa noite, querido. Se alegre com esse Deus. Se alegre com Jesus. Ele vai fazer. Acredita que Ele vai te curar hoje. Acredita que Ele vai responder a tua oração hoje. Ele está aqui. Ele vai alcançar, Ele vai resolver, Ele vai alinhar as coisas na sua vida, aprumar. Aleluia. O que você precisa é acreditar que Ele existe. É acreditar que Ele está aqui. Meu irmão, o resto fica tudo para depois. Tudo fica para depois. E aí sabe o que Deus faz, irmão Luiz? Deus, Ele realiza os desejos do teu coração. O que você quer, meu filho? Aí eu senti que você está querendo esse souvenir. Então tá bom, eu vou anular aquela rica, porque senão você não ganhar. Não tem como. Vou pôr outra. Porque aquela você assinou errado. Você lembra? Eu não lembro, o pastor Wanda, muitos anos atrás, ele contou um testemunho, ou alguém contou um testemunho. Está nas crônicas aqui da igreja. E disse que no meio dos currículos ali, do trabalho, não sei como foi, não lembro mais ou menos. E disse que chegou lá, os currículos todos caíram no chão. E o dele estava no meio, era praticamente o último. Ou foi uma história que ele contou ali? E aí quando o chefe ali foi pegar, juntar todos os currículos, o que estava embaixo ficou em cima. Quando você lembra dessas coisas, você contou. Quando você acredita em Deus, quando você deposita a tua fé em Deus, até o salário que você quer ganhar, Ele te dá. Quanto você quer ganhar? Quem tem fé aqui? Quanto? Fala um valor. Fala um valor, eu quero ganhar X. Para honrar o Senhor. Eu quero ganhar X porque eu quero investir na tua obra. Eu não quero um salário de miséria. Eu não quero viver na miséria. Eu quero avançar. Eu quero ser abençoado. O pastor Wanda foi isso. Eu lembro eu pregando e eu disse para ele, a gente saindo isso é fé, a gente saindo lá do salão da Jequirituba, e Deus falou, Deus vai tirar nós daqui. Estava eu, ele e a Patrícia num culto, mais os dois gato pingado. E aí eu peguei, apontei para ele e falei, Deus está falando com você. E Ele está te dizendo, fala o valor que você quer ganhar. Ele estava numa transição de emprego e ele disse, pôs na mente dele, né? Na época ele falou, eu quero ganhar X. E sabe o que aconteceu? Exatamente o que ele pediu foi o que ele ganhou. Eu lembro uma certa vez que o Gerson e a Thaís estavam ali e eu vi eles saindo dali de vender picolé na casa deles para o seu salão. E assim também Deus o fez. Sabe o que acontece, querido? Quando nós acreditamos em Deus, nós não ficamos vivendo uma vida de miséria, nós não ficamos vivendo uma vida medíocre, uma vida de pedinte, uma vida de lamentações.
Quando nós acreditamos em Deus, nosso Deus nos coloca em lugar grande. Agora tem aqueles que não crê, que você fala, faz isso que Deus vai te abençoar e vai abrir a porta. A pessoa se encolhe, não faz e não vive porque não acredita. Querido, é necessário que quem se aproxima de Deus acredite que Ele existe. Acredite que Ele está aqui para fazer, que Ele vai fazer. Eu estou falando do Criador de todas as coisas. Isso precisa partir de você para Deus. Isso precisa partir de você para Deus. Eu creio, querido, que a repetição, a rotina, não nos faz uma pessoa abençoada. Deus, Ele está procurando pessoas que quebrem a rotina. Deus, Ele está procurando pessoas que rompam em fé. Pessoas que estejam dispostas a fazer sacrifícios pela fé. Pessoas que estejam dispostas a sacrificar tudo na tua vida para que Deus possa agir. Porque, querido, quando nós vamos ofertar, seja dinheiro, seja a nossa vida, para Deus receber, tem que doer na gente. Tem que fazer falta. Tem que ser uma loucura. E a gente fala, puxa vida, o que eu fui fazer aqui? Mas que loucura que eu fiz. Muitos testemunhos que nós vemos, né? O irmão veio aqui, tirou o relógio e deu. Eu creio que depois ele falou, meu Deus. As pessoas às vezes fazem oferta, colocam, entregam, mas a oferta boa, querido, é aquela oferta que vai causar dano na gente, aquela que vai doer, que a gente vai sair do nosso comum, sair do nosso natural. Deus, Ele está procurando pessoas, querido, para mudar essa nação. Deus, Ele está procurando pessoas para mudar a história de famílias inteiras. Mas nós estamos se aproximando de Deus e não estamos acreditando que Ele existe. E aí nada Ele pode fazer. E a nossa vida vira aquela rotina. Aquela rotina. Aquela rotina. E nós vamos para a igreja como pedintes. Não como herdeiros. Você é herdeiro. Glória a Deus. Você é herdeiro. Quando você entender isso, que você é filho do Mestre, filho do Criador de todas as coisas, a fé, ela é um sacrifício. A fé é um sacrifício. Pela fé, Abraão largou tudo. 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 E saiu. Simplesmente porque ouviu uma voz. Que loucura. Largar tudo. Simplesmente porque estamos ouvindo uma voz falar conosco que se apresenta de Deus. Loucura tudo isso. Mas sabe o que estava dentro dele? Ele acreditava que quem falava com ele não era um espírito qualquer. Porque você sabia que tem pessoas que ouvem vozes de noite, pessoas que ouvem o nome dela, você não me chamou não. Rapaz, eu ouvi o meu nome. Eu estou ouvindo alguém me chamar. E não é de Deus. Não é a voz de Deus. Abraão, ele tinha certeza, e isso é forte, que aquele que falava com ele era a voz de Deus. Ele acreditou. Ele falou, o Criador de todas as coisas me chamou. Eu vou largar tudo. Eu vou sair. Eu vou vencer. Querido, o Espírito Santo, presta atenção no que eu vou te dizer. Isso é muito forte. O Espírito Santo, quando você abre num culto desse, só uma brechinha, não precisa ser muito grande, só um pouquinho, uma brechinha mínima. Quando você abre uma brechinha no teu coração, na tua mente, no seu entendimento, para confiar em Deus, o Espírito Santo, ele não vai ficar tentando te convencer. Ele vai provar para você que Ele é Deus. Glória a Deus. Ele vai provar. Se você estiver aqui, abrir só um pouquinho o teu coração, só um tiquinho, a mente, esquecer um pouco os problemas. Eu sei que é difícil. Sou pai de família, 4 filhos, é muito problema, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas se você abrir um pouquinho o teu coração, é só isso que ele precisa para causar uma grande explosão de bênção, de vitória sobre a tua vida. Então, querido, não fique questionando, não fique se perguntando, mas será? Mas será? Mas será? Simplesmente abra o teu coração para Deus. Creia que Ele existe, creia que Ele é fiel, que Ele vai se. É necessário que aqueles que acreditam em Deus nesse lugar recebam. Glória a Deus.
Se você crê, querido, você vai tomar posse. Aleluia. Glória a Deus. É simples assim. Aleluia. Se você não acredita que Ele está aqui, você vai murmurar, você vai ficar no meio do caminho, você vai perecer, querido. O tempo vai passar e você não vai sentir a glória de Deus. Imagina um homem que entra dentro de uma caverna e ele fala: eu quero ver a tua glória. Deus, você não vai conseguir, eu não posso. Não, eu quero saber, eu quero ver a sua glória. Eu quero ver. Rapaz, eu quero ver a tua glória. Eu sou muito poderoso, ninguém consegue. Mas eu quero, de tanto ele acreditar, irmão, se liga aí, pega aí na tua vida, de tanto ele confiar, de tanto ele acreditar, Deus fala com ele: então eu vou mostrar agora, eu só vou passar. Glória a Deus. Ele se esconde numa caverna, vai lá no fundo, aquelas cavernas medievais, meu Deus, como deve ser, cheio de morcego. Cheio de morcego. Ele entra e Deus só passa. A Bíblia diz que foi tão forte que quando aquele homem desce o monte, as pessoas não conseguiam olhar para a cara dele. Irmão, gente que acredita em Deus não tem limite para essas pessoas. Pessoas que acreditam em Deus não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem. Ele é doido que ele achou uma macumba mesmo, porque se não tiver uma mistura ele já faz. Pessoas de fé, irmão. Está faltando frango, de repente na casa dele um frango. Irmão, fé é algo maluco. Tem gente que está a vida inteira na igreja e não recebe um bis. Um bis, irmão. Não ganha uma bala e reclama, murmura no casamento. Aí está com a barriga cheia e está reclamando. Isso desagrada a Deus. Agora tem pessoa, irmão, que parece que Deus, parece que Deus é brother, parece que Deus é parceiro de algumas pessoas, porque a pessoa, quanto mais bate nela, mais ela cresce. Quanto mais cresce o zóio, parece que o zóio gordo é tipo um tônico de bênção. Em vez de ela orar assim, fala assim: ó, pastor, eu quero uma oração para que saia o zóio gordo. Ela fala: pastor, eu estou louco, preciso invejoso ver a minha vitória. É algo sobrenatural, querido. É algo anormal crer em Deus. É algo que as mentes humanas sãs, elas nunca vão entender. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas é a convicção daquelas que nós temos a certeza que vai chegar nas nossas mãos. Glória a Deus, você. Por isso que a Bíblia diz: é necessário que aqueles que se aproximam de mim acreditem primeiro que eu existo. Primeiro que eu posso fazer, primeiro que eu vou fazer. Querido, se você abrir só um pouquinho, não precisa ser muito não, não precisa ter a fé para criar uma arca não. Não precisa. É uma fé bem pequenininha. Hoje você vai sair daqui curado, transformado, tocado, liberto. Aleluia. Com Deus não tem dificuldade, não tem problema, não tem adversário. E nós, como filhos, nós só precisamos o quê? Caminhar, porque a desobediência a Deus, caminhar é obediência, porque a desobediência a Deus só gera desgraça. Eu estava refletindo sobre isso. Só desgraça. Pode ver uma pessoa desobediente. Pessoa desobediente só vive para trás, só vive do avesso. Ela não avança, ela não prospera em nenhum sentido. Tudo bem que nem todo mundo nasceu para ter dinheiro no bolso, mas pelo menos um pouquinho feliz, irmão. Ela não consegue, é só tristeza, é só rancor. O sol está brilhando, ela, nossa, muito quente, muito nada. O chão está seco, que chega a estar achando, pior que o Nordeste. Ela está reclamando. A chuva cai, ela fala: tá vendo? Agora que eu ia bater um cimentinho aqui, só reclama. Não acredita que Deus pode fazer. Não se aproxima de Deus pela fé. Uma vida de uma pessoa dessa, a pessoa que desobedece a Deus, ela vive uma vida literalmente infeliz. Sabe por quê? Porque Deus não está na vida. Porque sabe qual é o tônico? Porque nós obedecemos? Porque nós acreditamos. Glória a Deus. Já acorda de manhã, acende a luzinha assim com Deus. Nós já estamos ligados na fé.
E a gente sabe, isso eu posso, isso eu não posso, e se eu faço, isso eu não faço, e se eu falo, eu não faço. Glória a Deus. É assim. Agora quem quer viver a vida do Deus do Zeca Pagodinho, sabe qual é a vida do Deus do Zeca Pagodinho? É a que deixa a vida me levar. Vida leva, a vida vai levando. Aí ela fala, mas eu não consigo, é tão difícil. Não é que é difícil, é que você que não quer. É você que não acredita que viver uma vida em obediência é bênção, é vitória. Glória a Deus. Você vai vencer. Louvado seja Deus. Veja o que Deus fala para Josué. Ele não cobra, olha, seja igual a Moisés, viu? Seja igual a Moisés, só Moisés quis ver minha glória. Você não quer, não? Não, as pessoas pensam que assim não é ser igual às outras. Uma vida de vencedor é simplesmente obedecer. Glória a Deus. É obedecer. E sabe quem nos acusa e quem nos condena não é Deus, é a nossa própria consciência. Quando você fala algo que não deve, a própria consciência já, pô, meu filho. O Espírito Santo, ele mesmo já fica meio chateado. Poxa vida. Eu falei para você não. Eu sou falha mesmo. Essa falha, todo mundo erra. Não. Nós somos filhos. E como filhos nós somos obedientes. Nós temos esse dever de obedecer a Deus, para viver a glória dele sobre as nossas vidas, para viver o que ele tem de melhor nas nossas vidas. Para isso nós temos que o quê? Primeiro acreditar. Irmão, quando você acredita que Deus existe, você obedece. Porque você fala o quê? Imagina o inferno. Imagina, irmão. Imagina. A gente não sabe daqui a pouco o que vai acontecer com a gente. Imagina, irmão, trocar as pessoas que estão morrendo hoje, irem para o inferno porque não acreditaram em Deus. Foi um sucesso na terra. Vendeu 1 bilhão de discos, 50 milhões de discos. Foi cantor, foi um grande empresário. Morreu sem Cristo. Agora, ele queira ou não queira, ele vai se abrir para a verdade. Vai se encontrar com quem? Com o Criador de todas as coisas. Qual que é a sentença? Meu Deus. Você vai trocar, irmão, a tua eternidade, uma vida eterna com Deus, por causa de um pagode, por causa de um namorado, por causa de um cigarro, por causa de um copo de cachaça. Você vai trocar a tua eternidade por causa de 100 reais, por causa de 200, por causa de 1000. Você vai trocar a tua eternidade por causa de outra mulher. Você vai trocar a tua eternidade, porque não é só o homem que quer ser vergonha, não tem muita mulher sem vergonha por aí. Você vai trocar a tua eternidade por causa de um bonitão, fortão, um geniquinho da academia. Você vai trocar. Você não acredita em Deus. Porque aqueles que acreditam em Deus, querido, eles vivem e vivem para sempre. Glória a Deus. Meu irmão, acreditar em Deus é estar sempre por cima, nunca por baixo. Acreditar em Deus é saber para onde vai. Acreditar em Deus não é temer a morte, não é temer homens. Acreditar em Deus é andar em novidade de vida. O que é isso, essa palavra para nós? É todos os dias você encontrar motivos na tua vida para perceber algo novo que Deus está fazendo. Isso é andar em novidade de vida. E você fala, poxa vida, hoje como que Deus é maravilhoso. Olha, a espinha que estava aqui murchou. Obrigado, Jesus. Isso só o Senhor faz uma glória dessa. Ô Senhor, um fiozinho branco, que maravilha a experiência. Ô Senhor, que maravilha. O ônibus passou, vocês vão ter que ir andando, Senhor, porque o Senhor está cuidando da minha saúde. O Senhor é maravilhoso, você é forte. Se Deus pensa em tudo. Glória a Deus. Por quê? Quando nós cremos, o que nós lemos? Que as coisas que aparentemente são, não são. Glória a Deus. Aparentes são, não são. Quando eu disse que quando nós andamos com Deus, quando Deus tem um propósito na nossa vida, eu falei, não é heresia, parece, mas não é. Quando Deus tem um propósito, Deus não precisa de você me fazer. Ele viu Lázaro morto, ninguém acreditava, ao ponto que ele até chorou. Ele falou, meu Deus, ninguém acredita. Lamentável. Mas ele deixou de ressuscitar Lázaro? Lázaro cria? Claro que não, Lázaro estava morto, não queria manifestar a fé dele. E mesmo assim Deus fez. Querido, quando nós estamos na direção de Deus, nós estamos seguros.
Glória a Deus, aleluia. Você consegue acreditar nisso? Eu não sei o que você está passando. O crente é um pouco problemático, né, irmão? Esses dias eu ouvi uma coisa e é verdade mesmo. Deus não gosta muito de pregar para crente, né? Uma exceção só no domingo. Porque crente é um povo, né, irmão? Aí ele vê aquele povo de novo, aqueles rostinhos, eu fico imaginando ele olhando. Aqueles rostinhos de novo. O que foi? Se pegasse uma senha, falasse o que foi? Ah, de novo, Senhor, ele. De novo. O que foi de novo, Senhor, a conta? Os problemas são repetitivos. Sabe qual é a diferença de quem vive o melhor? Aqueles que acreditam nele. É tremendo. Se você sair daqui crendo, se você entrou aqui crendo, você está seguro. Não é na mão de um homem, não é na mão de uma pessoa, mas sim na mão do Pai, do Criador de todas as coisas. Você anda tranquilo. Eu conheço o testemunho de um jovem tremendo, matou o meio mundo ali pro lado do Paraisópolis, aceitou Jesus, se arrependeu, não tinha para onde ir, ficou um tempo em cana. Quando ele saiu, os caras armaram uma situação para matar ele. Isso é fato, tá, irmão? Ele andando ali na frente ali do palácio do governador ali, que foi do lado do Morumbi, sabe onde é? Diz que ele andando ali, tem uma subida que dá de frente pro palácio. E aí quando ele virou a rua assim, ele viu os barulhos de moto. Bam, 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 bam. E aí o Espírito Santo Deus falou para ele assim: vão te matar. Vira a rua. Aí ele virou a rua. Quando ele virou a rua, irmão, pasmem no que o meu Deus pode fazer. Ele estava passando na frente ali do palácio. Ele sabe que tem um segurança ali. Ele viu os seguranças tudo assim, ó, com o rádio na mão. Ele olhou para trás, pastor Wanda, ele viu os caras na moto, com a arma puxada e assim, ó, para dar nele. E o Espírito Santo falou: vejam, estão querendo te matar, mas você está seguro na minha mão, corre. Ele viu os caras paralisados. Deus paralisou o tempo. Glória a Deus. Isso é só para quem acredita em Deus. Isso é só para quem acredita. Quem acredita vai viver o sobrenatural e acabou. Quem não acredita vai viver eternamente reclamando e depois ainda vai para o inferno, que é o pior. Quem acredita vai viver o melhor de Deus. Se você acreditar no seu trabalho, a cabeça sua pode fechar a empresa, meu irmão. Você compra ela e fica lá, se Deus quiser. Então quem anda com Deus não anda com esse medo que a sociedade tem. Não anda com esse pavor. Ah, meu Deus, estamos apavorados. Meu Deus, o cara passa com a moto, você já está abaixando. Com medo. Aí foi tiro. Mas é bom que você morra logo hoje, vai para o céu, meu irmão. A opção dessas pessoas que acreditam em Deus é ir embora. Você acha que se Deus chamasse alguém que acredita em Deus, você acha que ele ia falar: ah, Senhor, os meus filhos. Ah, Senhor, a minha família. Ah, Senhor, é que eu preciso ainda comprar aquela casa na praia, não concretizei meu sonho. Irmão, quem é filho, quando vê a voz de Deus, ele fala: agora. Glória a Deus, aleluia. Ah, Senhor, que direi eu se só o Senhor tem palavra? Para onde vamos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Você acha que ele está pensando em filho e mulher? Lá no céu você não vai casar não, não dá glória, que bênção. Aleluia, irmão. Dá uma aplauso, Senhor Jesus. Lá no céu não vai ter casamento, irmão. Imagina, maravilha, o povo todo feliz, irmão, você dá uma olhadinha assim com a esposa, vem de aqui, Jesus. Esse Deus não é gente, não, ele pensa em tudo, né, irmão? Ele pensa em tudo. Por isso que Jesus não casou, irmão. Assim que Jesus, Paulo falou: corre. É verdade. Então as pessoas que estão em Deus, elas não estão presas aqui nessa terra. Elas estão focadas em outro plano. Elas estão seguras. Elas estão seguras. Elas sabem. Eu lembro do testemunho do pastor José. Hoje é noite do testemunho, mas coisa que eu ouço. E o pastor José, homem de Deus, homem de Deus, disse que ele precisava de um sapato, um mordomo de uma casa chique.
E ele contou esse testemunho, eu ouvi dele. Ele falou: Rodrigo, uma vez eu vi a manifestação de Deus muito forte. Eu falei: como foi, pastor? Eu estava em casa e eu precisava de um sapato sem dinheiro, tinha enfiado todo o meu dinheiro na obra de Deus, que ele era assim mesmo. Ele dava tudo mesmo, ele dava carro, ele não queria nem saber, ele ficava duro, mas ele não deixava uma obra de Deus. Isso eu via, ele não deixava uma obra de Deus capengando, me miserando. Já vi várias vezes ele fazer isso. Quem conheceu, conhece o pastor José sabe. E ele falou: eu precisava de um sapato para trabalhar numa festa. Ele trabalha para o Silvio Santos, numa festa, ele não tinha. E aí eles, os cartões tudo já baqueado, já de tanto investir dinheiro na obra de Deus. E ele passou, irmão, da meia-noite até as 3 horas da manhã orando, falando: Senhor, eu preciso desse sapato, Senhor. Eu preciso desse sapato. Ele falou que foi a glória de Deus que ele viu ali. Ele disse que quando ele acordou de manhã, vencido ali pelo sono, dormiu, acordou de manhã, ele entrava 11 horas, umas 9 horas da manhã, ele acordou, disse que tinha um sapato, a coisa mais linda, top, show de bola, na cabeceira da cama dele. E aí ele foi perguntar para a mulher: ô mulher, você pneu cheio? Perguntou para o seu. E aí Deus falou: rapaz, eu te dei. Glória a Deus. Está precisando do quê? O que você está precisando? Se você crer no seu Pai, Ele vai te dar. Glória a Deus. Ele cuida. Ele cuida. Irmão, Ele chama a gente de mal e Ele diz assim: vós que sois pessoas más. Eu sou mau, irmão. Sou terrível. E Deus fala assim: você que é terrível, quando você vê lá o seu filho pedindo um pão, você dá uma pedra para ele? Você é mau, você é terrível, você não vai dar. Você vê o seu filho pedindo um peixinho, algo para comer, você vai dar uma serpente? Você é mau, filho, você é mau, ruim, você vai fazer isso? Se você que é um ser humano, Ele chama a nossa sabedoria de esterco. Você sabe o que ele está querendo? Sabe o que é humildade? É humus. Humus vem de esterco. Ele fala que a gente precisa de humildade. A gente precisa de cocô na nossa raiz. Sabe o que é isso? Quando você pega assim o cocô do cavalo e põe na plantinha, você põe o cocô ali para que ela frutifique. Deus está falando: quando você reconhecer, filho, que você não é nada sem mim, que você só vai crescer comigo, que você só vai avançar comigo, que você só vai para frente comigo. Não é porque você orou, não é porque você subiu um monte, não é porque você leu Bíblia, não é por nada disso. É simplesmente porque eu sou na tua vida e ponto. Glória a Deus, aleluia. Se vocês que são ruins querem o bem para as famílias de vocês, e Deus que é bom. Glória a Deus, obrigado. E Deus que é bom. Se nós que não valemos nada, que eu não valho nada, eu quero dar o de melhor. Eu quero comer lasanha, frango. Meu Deus, aquelas pizzas do Ed, faz tempo. Da Armânia, os bolos que esse povo traz aqui, meu Deus. A gente vai na casa do povo, o povo não é gente não. O povo pensa que a gente é bicho, porque é tanta comida, né? Eles querem pôr aquele mundaréu, mas eu estou nem um cavalo agora. Dá licença. Porque nós não acreditamos que Ele existe. E é necessário, querido, que todos que se aproximam de Deus acreditem que Ele exista. Glória a Deus. Se você crê em Deus, você acredita em milagre. Esse é até um slogan, né? Eu creio em milagre. Eu creio em milagre. Você crê em milagre? Se você acredita em Deus, você crê no sobrenome absurdo. Glória a Deus. Eu fico vendo o cuidado de Deus, como pode. Deus queria dar um relógio por isso. Aí Deus pega, estou lá. Irmão, eu vou te falar para você, no meu carro ninguém entra. Eu não deixo ele aberto. Eu estou pagando. Eu fico atento. Irmão, estava lá em cima, a anterior rifa, estava lá. Irmão, sumiu. Desapareceu. Falei: ainda bem que não sumiu o dinheiro, né, Jesus? Eu falei pro Dani, né? Imagina. Por quê? Porque Deus queria presentear. De todos. Glória a Deus. Deus achou fé no coração dele. Não é o dinheiro, irmão.
É fé, é o acreditar. Aí Deus falou, eu vou pegar essa rifa aqui e vou colocar aqui na minha mesa. Sumiu, desapareceu. Aí eu fui comprar outra. Aí ele falou, como eu não tenho a casa comigo, é glória para vocês lembrar que eu sou o rei da glória. Você não acredita, né? Você não acredita, né? Eu sou o rei da glória. Hã? E presenteou. Então Deus, ele tem essas maneiras. Ele vai trabalhar. Ele vai fazer o que não é ser. Por isso que ele fala que ele vai abater o soberbo. E ele vai levantar aquele que se humilha. Deus faz isso. Por isso que Deus, ele promete que se você acreditar nele, obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Ai, pastor, eu estou vivendo uma vida de miséria. Sabe por quê? Porque você não acredita nele. Porque se você começar a pôr a fé em Jesus, no Mestre, a Bíblia diz, pede e eu vou te dar. Glória a Deus. É fato, irmão. Pede e eu vou te dar. Pede e eu vou fazer. Não é assim que ele fala? Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Você não está lendo Bíblia não? Batei, batei. Aquele que pede recebe. E o que busca? Quem está dizendo isso? Jesus, Senhor. Aí o cara que pede recebe, porque acreditou. E é aquele que fica, será? Sei não, irmão. Domingo de novo naquela igreja lá. Fazer lá. Eu já gosto daquele pastor. Até tem um outro ali que eu acho legal. Vamos lá, né? Fazer o quê? Não vou falar o quê? Vamos ligar no quarto, na segunda. Aí vem para a igreja assim, sem fé nenhuma. Aí trata Deus como qualquer. Mas Deus é assim que você quer. Os anjos me adoram sem eu precisar falar nada. Eles me adoram porque querem. Os que não me adoraram, eu já tirei perto de mim, não dei direito nem de arrependimento. Irmão, imagina quantos demônios, irmão, não olham eu falando isso e se arrepende e fala assim, poxa vida, o que eu fui fazendo? Ouvi essa serpente, ouvi esse leão. Porque a rebelião é o pior pecado, tanto no céu quanto na terra. É o pior pecado que houve, irmão. É a pessoa que ficava assim, esse Deus aí, isso não. Não é tudo isso não. Ó como eu sou também, as minhas asas. Ó, vendo? Vai ser fazer assim, ó, com essa. Vai fazer assim com essa. Aí os outros, rapaz, você nunca vi ninguém fazer isso não. Deixa eu ver se eu consigo. Você consegue também, então vamos se juntar, meu. E nós vamos subir. Ó, o meu trono vai ser acima dele, do dele. E vocês vão ficar junto comigo. E aí diz que ele levou com esse papo furado a terça parte da terra, do céu. Irmão, olha o que é isso. Milhares e milhares de demônios que estão ouvindo eu falar agora estão frustrados. Porque para eles, Deus disse, não tem como vocês voltar mais atrás. Para mim e para você ainda temos isso hoje, de nós nos arrependermos de nossos pensamentos acerca de Deus e de nos convertermos nos nossos caminhos. A Bíblia diz, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, me clamar, eu vou ouvir essa voz e eu vou sarar essa terra. Glória a Deus. É o tal de Crônicas 7,14. Irmãos, você está disposto a falar a Deus? Porque, irmão, não adianta nada você falar, Senhor, me perdoe. Me perdoa do quê? Senhor, me perdoa do quê? Quero ouvir, perdoa do quê? Dá nome hoje aos seus pecados para Deus. Senhor, me perdoa porque eu sou um ladrão, não consigo dizimar, Senhor. Sou um bandido. O Senhor me abençoou, o Senhor fez grandes coisas, mas eu sou avarento, eu gosto de dinheiro. Eu fico imaginando aquele dinheiro que podia aqui ir para lá, eu já fico imaginando um picolé para meus filhos. Eu já fico imaginando um bolo, eu já fico imaginando um tênis novo. Fala, Senhor, hoje eu me arrependo, eu sou um avarento.
Dá nome ao pecado. Põe para fora. Senhor, eu me arrependo, eu sou um mentiroso. Pensa no cara, Senhor. Até me confundo às vezes, de tanta mentira que eu falo. Senhor, eu sei que o pai da mentira é o diabo, mas eu sou mentiroso. Senhor, me perdoa da minha mentira, Senhor. Eu acredito, quer dizer, eu não acredito, eu estou me arrependendo. Eu vou tentar daqui para frente, se eu acreditar em Ti. Senhor, eu sou uma adúltera. Porque às vezes a gente pensa, irmão, que o adultério é chegar ao ato. E adulterar é você pensar, Senhor, eu não posso. Às vezes você fala assim, pastor Rodrigo, você é meio repetitivo. Não é eu que sou repetido, é você que você não se converte. Aí a palavra tem que ser dita novamente. Dá nome ao seu pecado para viver a glória de Deus hoje. Não é falar para mim não, é falar para Deus. Eu não sou seu Deus não, querido. Fala para Jesus assim, Jesus, eu não posso ver uma mulher. Senhor, a internet, Senhor, são madrugadas e madrugadas. Se eu ver, eu falo isso, irmão, porque eu já acessei muito site pornográfico, mesmo estando na igreja, os RedTube da vida. Eu sou um prostituto gospel, Senhor. É muita pornografia que eu vejo, irmão. Senhor, ó língua que eu tenho, Senhor. Eu sou dissimulado. Eu falo uma coisa, mas eu estou pensando outra contra o meu irmão. Eu manipulo situações. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu sei que se eu continuar assim, eu vou para o inferno. Senhor, minha língua, Senhor, é pior que o tra-tra-tra, Senhor. Não tem o tra-tra-tra, você não conhece o tra-tra-tra. Mas que comanda vamos traca. Não. Para de ser mentiroso para você mesmo. Para de ser hipócrita. Medíocre. Fala mesmo para ele, Senhor, pode imaginar um Deus se levantar do trono. Você quer o quê? Você quer parar de beber? Então a partir de hoje você não bebe mais. Quem está dizendo? Eu, o Senhor. Eu vou catar esse demônio desse álcool aí, vou arrancar da tua cara. Vou arrancar o demônio do tabaco da tua vida. Tabaco é cigarro. Porque minha mãe tinha uns nomes para tabaco terrível. Eu vou arrancar da tua vida. Mas primeiro você precisa confessar. Glória a Deus, dessa maneira. Quando você faz isso, você mostra que você acredita. E quando você mostra que você acredita, quem faz a obra? Deus. Glória a Deus. A guerra não é tua, querido. Glória a Deus. A guerra não é tua, a guerra é dele. Ele diz, essa guerra é entre eu e o diabo. Papo 10 aqui, entre eu e ele. A guerra não é sua. Agora, quando nós tentamos, irmão, nos enganar nós mesmos, nós duvidamos de Deus. Nós não acreditamos nele. E aí, além de você chatear Deus, ele não vai poder fazer nada com você. Ele vai ficar deixando você quebrar a tua cara. Quantas pessoas, irmão, você tem ideia? Quantas pessoas não ouviram Jesus, o nome de Jesus, que Jesus queria salvar elas hoje, e elas falaram assim: eu estou esperando Deus tocar no meu coração. O que aconteceu? Morreram. Foram para onde? E aí Deus vai pegar ela e vai falar: aí, quem é você? Eu falando com você. O que você falou? Eu estou esperando Deus tocar. Mano, a melhor coisa é aceitar Jesus. Glória a Deus. A melhor coisa é entregar a vida para Jesus. Aleluia. Se você não tem, se você não entregou a vida para Jesus, querido, faça hoje isso. Se você nunca confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, agora é contigo, hein, fofuxa? Pega lá. Se você nunca entregou a vida para Jesus, se você está aí talvez afastado dos caminhos de Deus, foi para o mundão, cansei de igreja, porque tem gente que acha que Deus liga para esses momentos down da vida. Irmão, quem liga é o diabo. O diabo quer que você vive mesmo a vida afastado de Deus. Isso quando ele usa a palavra para pregar para você. Mas querido, você que quer ter um relacionamento com Deus, você que quer viver os milagres dessa fé, você que olha para Deus e acredita em Deus, o Senhor, eu creio em Ti, eu acredito que o Senhor pode fazer, Senhor. Senhor, me ajuda. Defeito, querido, todos nós temos.
Bastou um pecado de Adão para ele ser, Adão e Eva ser destituídos lá do paraíso. Um só, não foi muito. Todos nós pecamos. Mas quando nós estamos aqui, querido, olhando para Deus e falando, Senhor, me ajuda a mudar. Como é bonito. Sabe, imagina o teu filho chegando para você. Você é pai, você é mãe. Imagina esse seu filho aí, só Jesus na vida dele. Imagina ele falando para você assim, pai, me ajuda a mudar. Hã? Imagina. Ele chegando para você e falando assim, imagina aqui, pegar o meu filho. Quem tem que falar, não vou falar do meu filho também, não, que não é mais para me falar. Imagina o seu filho chegando em você e falando, ô mãe, me ajuda a mudar, mãe. Eu amo o Carlos. Estou louca por ele. Eu sei que ele é um traficante terrível. Eu sei que ele está aí no 12, no 13, no 14, no 15, no 16, no 21. Mas eu amo ele. Ah, amor, que bênção se nossos filhos fizessem isso. Agora imagina você como filho. Não, essa palavra não é para mim. Inclusive a minha próxima Santa Ceia já está garantida. Eu sou santo, como ele é santo, eu não tenho pecados. Meu Deus, bom é estar na presença do Senhor. Glória, glória. Bom é estar com Ele. Glória. Bom é estar com Ele. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus acreditem que Ele existe. Será que Deus vai achar alguém aqui crendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Falando, ô Senhor, como que o Senhor é bom. Irmão, Deus ele não é um ser egocêntrico, que ele precisa ouvir o seu glória a Deus, aleluia. Ele não é egocêntrico, mas ele fica muito feliz quando ele ouve você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando vê você dar um cheiro, ele fala, ô glória. Aleluia. Aleluia. Fofo. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que ele fica, meu filho está me adorando. Nossa, como que Deus fica feliz com esse negócio de glória a Deus, aleluia, irmão. Ele fica feliz. Ele não precisa disso para ser Deus. Mas é que nem um filho. Quando o filho chega assim e fala para você, mãe, eu te amo. Desmonta, mãe, desmonta. Quem é mãe aqui, né? As grandes não fazem muito mais isso, né? Mas os pequenininhos, né? Os pequenininhos chegam assim, mãe. Aí pega uma florzinha lá no jardim, um pau pétala só assim. Parecendo um anjo caído assim. Porque se ele caiu, porque não tem asa, né, irmão? E aí chega lá com aquela florzinha. Aí você, às vezes aquela flor ali, irmão, você até sabe que é da vizinha, irmão. Aí você falou, minha tchucuchuca, minha fofinha, meu bebê, meu neném, a mamãe te ama. Não é assim? E se ela fosse um pouco mais esperta, falava, não é ela. Ela ia ganhar, né? Só que as crianças pequenininhas, elas não têm isso, é inocente, né, irmã? É só uma florzinha que elas dão mesmo. Aí fala, se ela pedisse R$1, você não dava? Você não dava, irmão, R$1? Ah, eu dava, irmão. Acho que até 10 pontos. Imagina meus filhos chegar, pai, é tão bom. E qual é a diferença para Deus, irmão? Não fica na igreja com a boca travada, não, irmão. Fica assim, não. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Não vou glorificar. Não estou bem hoje. Hoje não é dia de glorificar. Glória a Deus. Para onde eu vou desse jeito, Jesus? Vai fechar a igreja, Jesus. Que se Deus der gente, eu não presto, irmão, aí começa. Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo a televisão, às vezes, tanta regra, tanta coisa, irmão, eu falando, vou chegar no caminho. Pregar, não sei. Falar muito menos. Se for seguir uma linha, eu estou perdido aqui, meu irmão. Por isso que a gente segue Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Imagina, irmão. Sabe o que eu
eu imaginei agora. Só para você. Pega ele, Jesus. Olha, tio, presta atenção. Está vendo, né, pastor? Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Aleluia. Então a vida continua a mesma, mas estar com Deus é bom. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. E aí Deus, irmão, Ele gosta de ser elogiado. Ele não precisa disso, mas é como um pai. Aí você vem para o culto, fica aí com a cara de zangado. Esse que eu te fiz alguma coisa, está meio bravo comigo. Ora, bola, dá uma glória aí, irmão. Mas no Senhor, aqueles que se aproximam de Deus, creiam primeiramente que Ele existe.